A aula de hoje é sobre orações subordinadas substantivas. É um conteúdo que vocês já viram no final do ano passado, no segundo ano, porém ele se repete agora no terceiro. E é bom dar uma revisada, ainda mais que faz tempo que a gente não trabalha, né, essa atividade, esse conteúdo. Mas nós temos que lembrar uma coisa: para ser oração subordinada, é obrigada a ter conjunção subordinada. Então, vocês fizeram a pesquisa no início do ano, vocês têm a relação já de conjunções subordinativas. Se vocês não conseguem reconhecer, tem que ter o auxílio dessa pesquisa para ajudar vocês, tá? A oração subordinada substantiva, ela tem várias classificações e nós vamos ver cada uma delas. A primeira classificação se chama oração subordinada substantiva subjetiva. Então, para ser subjetiva, para ser classificada como subjetiva, eu tenho aqui o exemplo. Na reunião ficou combinado que a festa seria cancelada. Eu separo, eu divido, lembra que a gente tem que fazer os cortes? Eu corto as minhas orações. Então, o primeiro caso aqui ficou como oração principal, mas o que me interessa é essa segunda aqui que eu grifei, que a festa seria cancelada. Por que me interessa essa? Porque é uma oração subordinada. Então, eu vou analisar a oração subordinada. Por que é subordinada? Porque o que aqui está mostrando subordinação. É uma conjunção subordinativa. E o sujeito está aqui, a festa. Como é que eu faço para achar o sujeito? Eu identifico meu verbo. Aqui eu tenho uma locução verbal. Eu faço a pergunta, quem? Para ele. Então, na reunião, quem ficou combinado? A festa, né? Nós combinamos a festa. Então, a festa é o meu sujeito, está dentro da minha oração subordinada, então ele vira subjetiva por isso, porque o sujeito tem que estar aqui dentro e não fora na oração principal. A próxima classificação se chama objetiva direta. Ele lembra, né, o objeto direto. O que é o objeto direto? É o complemento do verbo, sem preposição. Então, eu corto as minhas orações. O primeiro caso aqui, o público exigia a minha oração principal. O segundo caso aqui, que eu grifei, é a minha oração subordinada substantiva. Por quê? Porque está completando o sentido do verbo exigia. E não tem preposição na vizinhança aqui, ó. Não tem nada no corte. Então, tem uma brincadeira que a gente pode fazer também. Eu acho o verbo e faço a pergunta o que para o verbo. O público exigia o quê? Tá aqui. Que os ingressos fossem devolvidos. Neste momento, eu respondi e completei o sentido do verbo, sem preposição, por isso que é o objeto direto. Aí, se vocês me perguntarem assim, como é que eu vou distinguir, professora, a subjetiva da objetiva direta? Subjetiva, meu sujeito está aqui dentro da oração subordinada, certo? E a objetiva direta, o meu sujeito está fora da oração subordinada. Ele está aqui, ó. Quem é que exige ingresso? O ingresso não se exige, né? Quem exige o ingresso é o público. Então, se eu cortar aqui, eu vejo que o meu sujeito está fora e não dentro. E o que eu grifei, ele completa o sentido do verbo exigia. Minha próxima classificação é objetiva indireta. Para ser objetiva indireta, é obrigada a ter preposição. Em, para, com, até, ante. Tem uma listinha também dentro da pesquisa que vocês fizeram. Então, vou cortar minha oração, cortei minha oração, porque a conjunção que está ali. Então, mostrei onde está minha oração subordinada substantiva. É objetiva indireta porque tem essa preposição aqui em, e ele está completando o sentido deste verbo aqui. Esse verbo insistiam. Tem a brincadeira também. Se eu perguntar em que, a quem, de que ou de quem, eu acho o meu objeto indireto. Então, vou fazer a pergunta para o verbo. Todos os amigos insistiam em que? Em que ele voltasse. O mesmo em que eu fiz a pergunta para o verbo,
eu também respondo ele, ó, bem vizinho ao verbo. Então, tem preposição e ele está completando o vizinho verbo. A minha oração subordinada tem que completar esse verbo aqui insistiam com o uso de preposição. Minha próxima classificação é completiva nominal. Para ser completiva nominal, eu tenho que também ter preposição, tá aqui, o de. Porém, a minha oração subordinada, que é esse trecho aqui que eu grifei, tem que completar um nome. E tá aqui o nome, ó, o substantivo certeza. Ele tem que ser vizinho e tem que completar o nome. Então, tá aqui, o advogado tinha certeza é a minha oração principal, e de que venceria no tribunal é a minha oração subordinada substantiva. Completiva nominal, porque completa este nome aqui, certeza. Prof, como é que eu sei distinguir a completiva nominal da objetiva indireta? Vamos lá. Objetiva indireta tem que ter preposição e completa o verbo, insistiam. Completiva nominal tem que ter preposição, mas completa nomes. Quais são as classes gramaticais consideradas nomes? Substantivo, adjetivo, advérbio. Então, aqui, nesse lugar aqui, tem que ter ou um adjetivo, ou um advérbio, ou um substantivo. Isso é nome, completiva nominal, porque completa o nome. Próxima classificação é predicativa. Nós, no segundo ano, vimos predicativa do sujeito e predicativo do objeto. Para ser predicativo, eu tenho obrigatoriamente ter um verbo de ligação, parece? Então, tá aqui o verbo ser, estar, ficar, continuar, permanecer, andar, são verbos de ligação. Vocês têm a listinha do ano passado, mas também tem no livro didático de vocês, da gramática lá. Tá aqui a minha oração subordinada, porque tá aqui a minha conjunção subordinativa. Nesse trecho aqui, ele tem que dar uma característica, um atributo à minha oração principal. Então, justificativa é o atributo do meu sujeito. Quem é o meu sujeito? Quem parece que se justificou? Minha expectativa. Tá aqui o sujeito fora, mas está dentro da oração principal. Fora por quê? Porque não está dentro da oração subordinada. Então, é predicativa porque tem verbo de ligação e a minha oração subordinada substantiva atribui uma característica, uma especificidade ao meu sujeito. A última classificação se chama apositiva, então oração subordinada substantiva apositiva, porque vem de aposto, conteúdo lá do segundo ano. Por que apositiva? Porque neste momento eu tenho aqui a oração. Seus pais só lhe pedem uma coisa, ó, eles estão pedindo uma coisa. O que os pais estão enumerando? Apenas uma coisa, a sensatez. Tá aqui minha oração subordinada substantiva, tem a minha conjunção que, conjunção subordinativa, ele tá dando uma especificidade, uma enumeração, uma listagem à oração principal, que é uma coisa, e sempre tem que ter uma pontuação, assim, ó, ou 2 pontos, ou um travessão, ou entre vírgulas, quando for um aposto explicativo, né? Então, esse conteúdo aqui é mais fácil. Ele vai ser diferente dos demais, mas o contexto vai dar ou uma enumeração, um resumo ou uma explicação. O meu sujeito está aqui, que é os pais, né? Tá fora, então por isso que nunca vai ser subjetiva. E dentro da minha oração subordinada, tá aqui o meu aposto, que está enumerando essa uma coisa que os pais estão pedindo. Aí, nós vamos fazer um resumão agora. Para ser subjetiva, tá aqui, ó. O meu sujeito tem que estar dentro da oração subordinada. É obrigada estar o meu sujeito dentro da oração subordinada. Para ser objetiva direta, eu não posso ter preposição e ele vai completar o sentido do meu verbo. Para ser objetiva indireta, eu
tenho que ter preposição e vai completar o sentido do meu verbo, da oração principal, né? Para ser completiva nominal, eu tenho que ter preposição e vai completar um nome que está lá dentro da oração principal. Para ser predicativa, eu tenho que ter obrigatoriamente um verbo de ligação, qualquer um deles, e ele vai dar um atributo à minha oração principal. A positiva, ela vai explicar ou enumerar ou resumir, né? Ou entre outras, porque são várias classificaçõezinhas que ela tem, mas essas são as mais usadas. Ela vai fazer isto a um contexto da oração principal. Então, naquele exemplo que eu passei, ele foi enumerado uma coisa que os pais queriam. Foi enumerado algo listado no contexto da oração principal. Então, eu desejo a vocês um bom estudo e uma ótima semana.